Graça e paz, povo de Deus. Programa Semeando Vida. Eu sou o apóstolo Cristiano Lopes. Bom, podemos conversarmos acerca da palavra nesse tempo tão propício, né? Para nós falarmos de evangelismo, de evangelho, de reino de Deus. Quero ler um texto aqui. Você que está em casa, você que está no trabalho, obrigado pela companhia, pela audiência, por esse tempo, né, onde nós estamos investindo naquilo que Jesus... Eu tenho aprendido, né, que milagre sempre vai atrair curioso. Todo tipo de milagre atrai uma gana de curiosos para poder perceber o que está acontecendo. O ensino atrai os discípulos de Cristo. Nesse contexto dos curiosos que querem ver os milagres, os discípulos também surgem, mas sempre o ensino é o que vai trazer a direção, o propósito, vai firmar a pessoa no Evangelho. Mas o ensino ao qual nós entendemos que o véu foi rasgado, que o nosso acesso ao Pai agora está direto, então o discernimento, o entendimento da palavra, a pedagogia, né, da Bíblia Sagrada precisa ser aplicada. No Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, o texto diz assim: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Olha o que Jesus está dizendo, que a vinda dele para cá, isso foi o tempo inteiro, né, manifesto pela palavra de Jesus. Ele disse em Mateus 1, versículo 14, depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galiléia e ele anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. A expectativa, né, e a esperança era de um reinado que seria melhor do que o de César, melhor do que o do imperador. Então Jesus viria para quebrar esse reinado do império, né, e trazer ali um reino segundo o propósito de Deus sobre a nação. Mas Jesus, ele não vem para isso, ele vem exatamente dizendo algo muito próprio para esse tempo: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam mais por me defenderem do que me entregar aos judeus, mas agora o reino não é daqui, não é desse mundo. Muitos de nós ainda, no contexto, né, do Evangelho, do ensino da Bíblia, nós trazemos uma consciência e um conceito do que aquilo que Jesus veio trazer tem a ver com esse tempo. Então existem muitos ministros ou muitos pensamentos dentro da igreja que nos levam, né, a meditar, a achar, a pregar situações para serem vividas agora, nesse tempo passageiro, nessa vida efêmera, onde a própria palavra diz que alguns vão viver até os 70, outros 80, e o que passar disso é enfado. Onde a gente não consegue ter, né, a gente acaba se tornando tão apegado a bens, a conquistas, a tantas coisas, que a gente sofre muito por aquilo que é o príncipe desse século, o príncipe desse tempo. E esse é o inferno, é Satanás, onde Jesus fala: está vindo aí aquele que vai governar os negócios aqui na terra, eu estou fora dele. E quando a gente não constrói esse discernimento que o reino de Deus não é deste mundo, o reino de Deus é de outro lugar, e ele fala isso com muita propriedade, dizendo que se fosse dessa forma, os próprios discípulos teriam tido outro comportamento. Nós estamos assim. A igreja evangélica brasileira hoje tem se comportado desse jeito, onde, olha o que diz em Gálatas 1, a partir do versículo 6. Estou admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa, isso naquela época, Paulo escrevendo aos Gálatas: estou admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aqueles que o chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Então, naquela época, os crentes lá da Galácia, eles estavam aceitando um outro tipo de evangelho, mas que atraiu os crentes daquela época. Olha que interessante, versículo 7. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém mesmo, que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Paulo fala que está existindo um evangelho diferente naquela época. Imagina hoje,
quantos evangelhos diferentes estão surgindo por aí. Mas a base daquilo que a gente aprende a partir de Jesus, João Batista, ele vinha gritando: arrependei-vos, raça de víbora. Para que esse arrependimento? Porque está chegando o reino de Deus. E o reino de Deus não é aqui, não é deste mundo, mas estamos sendo preparados para podermos fazer parte desse reino. E tem muitas pessoas construindo um outro evangelho que nada tem a ver com o reino de Deus, mas tem a ver com o reinado humano. Então nós temos hoje, infelizmente, e isso é uma verdade, muitos líderes, muitos pastores, muitos apóstolos, muitos vice-querubins na face da terra, muitos membros de igreja, né? Aqueles que se dizem cristãos, que eles estão muito mais empenhados em fazer um reinado nesse mundo do que anunciar o reino de Deus. Quantos hoje têm pregado o evangelho de confronto, onde tira você do centro e coloca Deus no centro? Porque hoje o que mais nós estamos vendo é que muitas pessoas têm dificuldade de abrir mão de muitas coisas por conta de Deus, sejam de coisas, situações, de pecado, e tem pessoas que têm colocado Deus no lugar onde não era para estar. Deus está numa prateleira e quem está no lugar de Deus muitas vezes é a própria pessoa. Quando a gente entende, quando Jesus diz que o meu reino não é deste mundo, a gente percebe que tem muita liderança, muita igreja construindo um reinado para esse tempo. É o reinado daquilo que seria uma pregação voltada para a prosperidade. É um reinado onde traz para nós que Deus pode curar. Claro que pode, sempre curou, continua curando, abençoando. Mas se houver alguma coisa que Deus não faça naquele tempo, porque a propósito dele a gente não quer entender, a gente fica de mal com Deus, fica de mal com a igreja, se afasta. Por que tem tanta gente se desviando do evangelho? Por que tem tanto desengrejado por aí? Por que tem tanto pastor, tanto líder montando igreja para tudo quanto é lado, não traz referência nenhuma? Exatamente. Por quê? Porque estão construindo um reinado humano. Nem Jesus ele construiu isso tendo toda a condição de fazê-lo. Eram mais de 15 mil seguidores atrás de Jesus o tempo inteiro. Era testemunho de milagre, de cura, de multiplicação de pão, multiplicação de peixe. Era cura de leproso, cura de paralítico. E Jesus está anunciando: eu não vim para reinar nesse tempo, porque o meu reinado não é aqui. Mas ele veio, sacudiu aquele momento, trazendo a palavra de cruz para nos restaurar com o nosso Pai, para nos religar aquilo que é o nosso Pai, para acabar com todo tipo de sacrifício, o qual Ele é e se fez sacrifício, e a gente vai construindo algumas coisas que nada tem a ver com o Evangelho. O Paulo está dizendo: vocês estão aceitando um outro Evangelho, diferente, e se alguém pregar um evangelho diferente, que seja amaldiçoado. Tem muita gente que a gente não percebe, que aceita uma maldição de evangelho, porque quer aquela palavra, ou aquele momento ali, que nutre o pecado, que nutre os desejos carnais, que nutre aquilo que é a bênção financeira, não consegue ser fiel em nada na igreja, e ajuda em pensar no próximo. Não, eu quero acreditar que você que está ouvindo ou assistindo através da internet está entendendo que Jesus está falando que o reino dele não é deste mundo, que o reino dele é de uma outra maneira, em um outro local, de uma outra forma, em um outro pensamento. Nós somos embaixadores desse reino, não para dizermos que haverá um reinado humano nessa terra. Não importa o que você faça, prevalecerá na igreja evangélica brasileira e no mundo inteiro, naqueles que são os pregadores do evangelho, prevalecerá o reino de Deus, a justiça de Deus, a libertação de Deus, a igreja de Cristo, e você será um repercussor ou um percussor de tudo isso que o próprio Senhor Jesus está dizendo: farei de você pescadores de gente. Que seja assim na minha vida e na sua vida. Deus te abençoe. Paz de Cristo.